Shalom Donai! Décimo dia! Chegamos, agora sim, ao 10 de mãos levantadas. Curta aí o canal, compartilhe aí o link desse vídeo e já aciona o sininho aí para quando nós fizermos novos vídeos você ser avisado. Sim, 10 dias, 10º dia desses 30 dias com as mãos levantadas. Deus abençoe sua vida. Minha amiga Alessandra entrando aí, Lilara e outros aí subindo. Sempre estamos aqui todos os dias, até o dia 30 de agosto em algum momento. Porque esses dias têm sido extremamente corridos. Então, nesses últimos dias a gente tem conseguido entrar aqui mais de noite. Como eu sempre gosto de falar, vai mandando aí para pelo menos umas 10 pessoas o link dessa live de hoje. Compartilha aí, mande para pelo menos umas 10 pessoas o link da live de hoje, que eu acredito que o que nós vamos falar hoje vai ser muito legal para você. Seguimos falando aí sobre relacionamentos, família, e o texto que eu quero ler hoje está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que fala o seguinte: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu acho muito interessante sobre isso, se a gente falar sobre a questão de matrimônio, né? Porque o matrimônio ele produz caráter e maturidade no ser humano. Eu sei que hoje em dia é contracultural você se casar, né? A gente acha bem interessante isso, porque antigamente você ser contra a cultura, né, era você se voltar contra o sistema, era você se voltar contra pessoas, era você se voltar aí contra o status quo. E agora o status quo, né, fala para a gente poder realmente ter uma família, ter filhos, né? E isso agora é contracultural, porque o normal, o status quo, é você não ter aí uma família, não ter filhos, né? E as pessoas hoje, né? Eu estava vendo uma pesquisa relacionada ao Japão, eu achei que tão interessante de que eles agora estão tendo uma cultura, né, incentivando as famílias a terem filhos. Por quê? Porque há uns 30 anos atrás havia uma política de um filho por casal no Japão. Só que isso em 30 anos, o que começou a acontecer? A população envelheceu, não tem mais gente, né, nova, e agora estão desesperados, porque a projeção da população no Japão, caso não tenha aí novos nascimentos, é que em menos de 70 anos, a grande parte da população do Japão vai passar dos 60. Né? Então agora estão desesperados, correndo aí para que as famílias tenham filhos, né? Mesma coisa aconteceu na China, né? Estão tentando aí ver se eles conseguem reverter esse processo. E é interessante a gente parar para pensar sobre isso. Por quê? Porque a família é a base. A família, ela literalmente molda o caráter. Independente de onde você nasceu, se você relaciona-se com pessoas, o primeiro grupo social com que você se relaciona é a sua família. Não é escola, não é igreja, não é vizinho. O primeiro grupo social que nós nos relacionamos é a nossa casa, é a nossa família. E claro, tudo isso começa com o matrimônio. Perdão. E é interessante porque o que é você deixar pai e mãe? Significa você deixar uma realidade para começar a viver uma outra realidade. É você deixar algo que você estava acostumado para poder viver algo que é fora da sua zona de conforto. E eu acho interessante porque
nós não podemos crescer no mesmo ambiente que nós estamos confortáveis. Deixa eu explicar isso, que isso é muito legal para você entender. Na natureza, assim que qualquer tipo de filhote nasce, depois que ele é desmamado, né, que ele não tem mais comer, ou no caso das aves, ela já está um pouco mais robusta, o que os pais fazem? As aves tentam fazer com que ele seja jogado para fora do ninho. Os mamíferos, para que eles possam, na sua grande maioria, né, começar o seu próprio bando. Olha que interessante. A natureza entende que você não pode ficar para sempre no lugar onde você nasceu. Preste muita atenção nesse negócio. A natureza entende. Seja uma ave, seja um mamífero, um réptil, você não pode permanecer no mesmo lugar que você nasceu. Os peixes têm uma coisa que é muito legal. Eles fazem ciclos de reprodução. Olha que interessante. Eles nascem em um ambiente e geralmente vão quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros para depois terem a sua reprodução. E aí quando chega o período de reprodução, período de vivência, né? E quando chega a hora da reprodução, eles voltam esses quilômetros para o mesmo lugar onde eles nasceram. Ou seja, você não pode permanecer onde você nasceu. Isso é um princípio. Parece bobo, né? Mas é algo que a gente tem que entender. O mundão aí fora tem um ditado que eu acho muito legal. Quem casa, quer casa. E é verdade, porque quando nós nos casamos, temos que viver um novo relacionamento e você não pode permanecer no mesmo ambiente onde você se encontra. Você não pode permanecer no mesmo lugar onde você foi gerado. Por quê? Você precisa expandir. E é difícil expandir no mesmo lugar onde você nasceu, onde você foi gerado. É por isso que a Bíblia fala de que o homem deixará o pai e a sua mãe e unir-se-á a mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma outra coisa que é muito legal de falar sobre essa questão do matrimônio é que eu sei que a sociedade hoje valoriza muito a questão de festa, valoriza muito a questão, né, de um ato religioso, né, essas coisas mais. Mas, biblicamente falando, o casamento, o matrimônio, não é uma cerimônia. O casamento não é uma festa, mas é o ato sexual. Quando o homem se relaciona com a mulher, eles se tornam uma só carne. O que traz pra gente um princípio muito legal. Ou ruim, dependendo do ângulo que você for analisar, né? De que existem muitas pessoas hoje em dia, né, século XXI, que estão se casando aí umas com as outras e não se percebe isso, né? Estão se unindo, né, e infelizmente por causa de uma noite, de um momento, de segundos de um prazer momentâneo, e se unem com várias pessoas. Eu vi um caso uma vez de alguém que tinha 20 e poucos anos, acho que 25, 26 anos, menos que 30, isso eu tenho certeza. E ela já tinha se relacionado com mais de 100 pessoas, sexualmente falando. Gente, se você coloca isso numa média, assim, é muita gente, sabe? Por ano que uma pessoa se relaciona, se ela com 25 anos teve mais de 100 parceiros sexuais. E o mundo hoje em dia incentiva isso, né? Fala que quanto mais parceiros você tiver, melhor você é, experiência, você tem que experimentar para que você possa saber o que você gosta. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia, ela preserva muito um ato que eu acho muito legal, que é chamado da questão da seletividade, né? E um celibato parcial. O que é o celibato parcial? É quando você não faz um voto, né, de ficar a vida inteira celibatário sem se relacionar com ninguém, mas de você só ter relacionamento com alguém a partir do momento que você tem ali uma identificação, né, que você queira construir algo junto. Isso é importante. O mundo hoje em dia não fala isso, sabe? O mundo hoje em dia fala, não, experimenta tudo, pega tudo, né? Se você é homem, vai com mulher, vai com homem, vai com animal, vai com tudo. Que isso, Rodrigo? Sim. Hoje em dia
Eu acho tão interessante. Tem crescido muito pessoas seres humanos, que se identificam como animais. Gente que paga fortunas para se tornar cachorro, para se tornar cavalo, para se tornar gato. Literalmente, né? Pagam aí uma fortuna em fantasias para poder se parecer com animais. Olha que coisa louca que tem acontecido com o mundo de hoje. Mas tudo por quê? Tem se quebrado um princípio, né? De entender que o matrimônio é a melhor forma de crescimento, é a melhor forma de maturidade, é a melhor forma de você desenvolver um caráter. Até porque não se tem hoje uma idade, né, estabelecida. Não, a idade certa para casar é essa, X. Hoje não se tem esse quesito, né? Eu quando aconselho pessoas para se casar, eu sempre falo, você tem condições de se sustentar? Você consegue bancar os seus custos de uma outra pessoa? Sim. Então, aí você começa a pensar em se relacionar com alguém. Porque eu fico vendo hoje em dia, né? Mais uma quebra de paradigma. Você vai ver aí crianças de 12, 10 anos namorando. Eu falei, gente, não rola, não rola, não rola, não rola, não rola, não rola. Criança não namora, gente. Pelo amor de Deus, criança não namora. E eu tenho um amigo meu que ele defende uma tese que eu acho muito interessante. Ele fala que o beijo, né? Beijo. Ele é um pré-sexo. E fisiologicamente falando, ele tem razão nisso, porque quando você começa a beijar, você já começa a disparar algumas sinapses no seu cérebro e que já começam a comandar o seu corpo. Ó, vamos nos preparar para o ato sexual. Isso é interessante a gente parar para pensar de que crianças, adolescentes e até mesmo pessoas que sejam um pouco mais velhas, né, quando elas começam esse ato, já estão falando assim, olha, estamos prontos para poder realizar essa questão do ato sexual. Então, por que uma criança tem que namorar, um adolescente tem que namorar? Porque já começa a ser estimulada a questão sexual muito cedo. Não é bom. Então, tudo tem um tempo, tudo tem um momento adequado. E é bom quando o homem e a mulher se relacionam, porque ali é momento de crescer. Ali é momento de você ver que nem tudo que você gosta de fazer, você pode fazer na hora que você quer fazer. Ali você pensa, dentro do matrimônio, você aprende uma coisa que é muito interessante, de que nem sempre você tem razão. Ou você até pode ter razão, mas nem sempre você vai ser feliz se você quiser ter razão o tempo todo. É por isso que você tem ali um polimento. Eu já falei sobre isso em umas lives anteriores, quando eu falava sobre Davi, quando eu falava sobre a questão de pedras polidas. Eu acho muito interessante esse princípio de pedras polidas. Nenhuma pedra, ela nasce polida, né? Pensa ali na cachoeira, né, uma pedra, né, lisinha, redondinha, tal, mas é interessante que essas pedras não nascem assim. Elas vêm de uma grande rocha, se desprende de uma rocha, só que quando chega ali no leito do rio, elas vão começando a bater. E aí as pontas que ela tem, né, na medida que vai batendo, elas vão se ajeitando até ficarem redondinhos. O casamento é isso também. O casamento trata sobre essa questão de que muitas vezes essas arestas, né, esses atritos, porque eu não concordo com isso, você deixa a tampa destampada, você tem essas coisas, porque você bebe e não enche a garrafa, e você vai ali, ó, você tá ali, né, atritando e melhorando, e melhorando. Infelizmente nós vivemos numa geração onde por pouquíssimas coisas alguém já abre mão de um relacionamento, já abre mão de um matrimônio. Eu conheci um casal uma vez que se separou porque o cara não baixava a tampa da privada. Não é mentira não, é sério. A mulher cansava, tem que baixar a tampa da privada. E ele não queria, né? Ou às vezes esquecia, né? Nem por má vontade mesmo. E a mulher não quis se casar com o cara. É lógico que tinha outras coisas, né? Mas esse não abaixar a tampa da privada foi algo que fez com que eles pudessem se separar.
Claro que tinha incompatibilidade, algumas outras coisas, mas tem essas situações aí também. Então é interessante você parar para pensar de que Deus estipula o matrimônio como um mecanismo divino, né, para produzir no ser humano maturidade. E eu posso falar de mim mesmo. Eu melhorei, mas muita coisa depois que eu casei. E só dentro do matrimônio, pelo menos no decorrer normal, né, é que a paternidade e a maternidade surgem. A gente sabe que tem um monte de gente aí que é pai e mãe e não é casado, beleza. Né? Mas no decorrer dos princípios da palavra de Deus, você se casa, né? Você cresce, amadurece e depois você vira pai e mãe a partir do fruto desse matrimônio. E é interessante que isso também vai fazendo que a gente possa crescer um pouco mais. Quando você se casa, você dá uma melhorada, porque você não passa a viver só por você. Mas depois que você tem filhos, isso amplia. Mas não quero tratar sobre isso hoje. Quero tratar sobre a questão do matrimônio. Então, a questão do matrimônio é importante para nós e trouxe esse assunto, né, nesses 30 dias de mãos levantadas, porque quantos são os casais que têm passado por dificuldades? Quantos são os casais que muitas vezes não têm vivido uma vida feliz? E por pouca coisa. Eu uma vez, eu acho engraçado demais, isso é muito interessante. Eu conheci um casal uma vez que o cara não queria mais se relacionar. O homem, tá? Não é a mulher, não. O homem não queria mais se relacionar sexualmente com a mulher. Aí você pergunta, o cara era gay, alguma coisa? Não, ele queria ficar jogando videogame. Pensa! O cidadão preferia ficar jogando videogame a ter um relacionamento sexual com a esposa dele, né? Ficava apertando os botãozinhos errados. Tinha tantos outros lugares para ele apertar, gostava de ficar apertando o botãozinho de videogame. E óbvio, né, o relacionamento não foi para frente. Né? Um relacionamento não é só construído em sexo, mas o sexo faz uma grande porção de um matrimônio. E olha que interessante como que a pessoa ela não considera mesmo a outra a tal ponto de um jogo virtual chamar mais atenção do que um relacionamento real. Então isso precisa ser tratado, é por isso que o casamento faz a gente crescer. O casamento faz a gente desenvolver, porque nós temos que nos preocupar além de nós mesmos, mas nos preocupar com o outro. Por isso que é importante trazer esse tema aqui, para que a gente possa falar e trabalhar. Se alguma coisa não está legal, gente, conversem. Dialoguem. Sabe, às vezes você acha que casamento é só, não, vamos trabalhar, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, se tiver filho, vamos cuidar dos filhos. Não, tem que ter um diálogo no casal. E se às vezes isso não está muito bom, você tem que buscar, né, caminhos para que esse diálogo possa ser estabelecido. Por que não, às vezes, procurar fazer uma terapia? Que isso, pastor? Pastor falando que tem que fazer terapia? Sim. Por que não? Se existem algumas situações que são geradas que muitas vezes uma terapia vai resolver, sabe? É claro que eu acredito na Bíblia, acredito no Espírito Santo, acredito num direcionamento de um aconselhamento pastoral, acredito nisso tudo, até porque trabalho com isso. Mas muitas vezes essas outras ferramentas vão te ajudar muito mais também, né? E entender que isso é uma questão de reciprocidade. Não adianta só um lado querer e o outro lado puxar para baixo. Né? O negócio não funciona. Então tem que ser os dois no mesmo sentido, na mesma direção, para que as coisas possam acontecer. O anel de casamento eu gosto muito, né? O meu aqui tem uma escritura, assim como a da minha esposa. Mas uma das coisas que eu acho muito legal é que ele não tem emendas, né? Quando você vai fazer o anel, ele não tem nenhum tipo de liga. Por quê? É um círculo perfeito. E assim tem que ser os matrimônios mesmo. Vai ter problemas? Claro. Vai ter algumas situações? Sim. Mas por isso que o diálogo é necessário, a conversa é extremamente necessária e principalmente, né, o desenvolvimento para a superação de problemas. Beleza, gente? Foi aí o nosso 10º dia
esses 30 dias, já estamos chegando, quase chegando, né, na metade, né? Daqui a pouco vamos chegar no 15º dia. Agora não tem mais mão para fazer, né? Hoje é o último dia que a gente consegue fazer com todas as mãos. A partir de amanhã, 11º dia, não tem mais como fazer com as mãos. Então seguimos aqui, quero orar por você. Se você tem algum pedido de oração, que você possa aí escrever aí o seu pedido de oração. Quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, para que Deus possa abençoar você, seu matrimônio. Às vezes você está aqui, você está solteiro, né? Você está ouvindo aqui eu falando sobre matrimônio. Você, pastor, eu sou solteiro, não tem nada desse negócio, não. Então se prepare, quem sabe um dia chega aí para você também esse dia especial do matrimônio. Mas se você tiver aí algum pedido de oração, escreva, não necessariamente relacionado ao casamento, mas especialmente relacionado a isso, caso você queira. Lembrando que a gente entra aqui todos os dias até o dia 30 de agosto, sempre em algum horário aqui, porque não dá para poder anunciar horário certo, porque esses dias a vida tem ficado bem tensa, né? Então, Deus possa abençoar. Renata Mateus, Deus me abençoe aí com a oportunidade. Isso aí, Renata, vai chegar a sua vez. Orar pelo novo escritório da minha empresa, Evolua, nome de Jesus. Deus vai fazer aí grandes coisas. E o pessoal escreveu umas coisas aqui, eu não estava interagindo muito. Deixa eu ver aqui, Carlos Narciso. Wallace, de feliz, tem a razão. Wallace, sou feliz, a razão deixo para minha amada esposa. Boa, Wallace. Deixa eu ver se tem mais algum outro pedido. Acho que já li todos aqui, na graça de Deus. E lembrando, né, gente, esses últimos dias eu tenho feito mais de noite, né? Na outra semana eu tô fazendo mais de manhã. Mas não tem dia certo. Tô sempre entrando por aqui no nosso perfil Rodrigo Matias 7 e ficando no máximo meia hora. Esses últimos dias eu tava passando um pouquinho aí de meia hora, mas hoje eu quero ficar aqui com vocês no máximo meia hora, todos os dias. 30 dias de mãos levantadas. Vilma Alves aqui. Ore para eu vender minha casa. Opa, em nome de Jesus, viu? Estamos nessa juntos aí também. Estou nesse propósito também para poder comprar uma outra. Na graça de Deus. Deus vai fazendo a sua vida aí em nome de Jesus. Não sei se tem mais algum outro pedido, mais um minutinho para eu poder estar aqui orando pela vida de cada um de vocês. Reforçando, né? Às vezes tem gente que fala, Rodrigo, não assisti a live toda, quero assistir. Entra lá no nosso YouTube, a gente no Telegram, a gente também coloca lá também na íntegra. Simplesmente pega o vídeo daqui, pá, coloco lá, tranquilo. Não deixo aqui no Instagram, mas faço o upload lá para nossa rede. Se você ainda não segue, entra aí depois aqui no meu perfil aqui no Instagram, Rodrigo Matias 7, tem um linkzinho, clica lá, todas as minhas redes estão lá descritas, beleza? Vilma Alves, será uma virada de chave em nome de Jesus, eu creio. Vamos orar aqui então, gente, finalizando, para que eu não possa passar hoje desses 30 minutos que a gente sempre gosta de ficar aqui diariamente. Lembrando, né, vocês aí também, de que além de a gente estar aqui ao vivo todos os dias aqui no Instagram, sigam lá também meu outro perfil, que é Revelação do Fogo. Sempre tem colocado muita coisa, né? Durante esses 30 dias a gente tem colocado alguns vídeos muito legais, reflexivos. Estamos falando durante essa primeira semana sobre família, depois vamos entrar em alguns outros projetos, como ministério. Vou falar também aqui nesses 30 dias sobre ministério, administrar as emoções. Nesses 30 dias vou começar a falar também sobre isso. Mas calma, tudo tem o seu tempo. Deixa eu orar por vocês, que a graça de Deus possa permanecer sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, levanto minhas mãos, meu Pai, orando por cada uma dessas vidas que estão aqui, meu Pai, assistindo presencialmente, ao vivo. Meu Pai, mas também para aqueles que vão estar assistindo, meu Pai, a gravação. Meu Deus,
seja eles aqui ao vivo virtualmente, seja eles, meu Pai, assistindo a gravação também através das redes sociais, que o Senhor possa derramar da tua graça, da tua bênção, do teu poder, que o Senhor tome as famílias, pessoas aqui, meu Pai, que pediram por venda de casa, por projetos pessoais, pelas suas empresas. Toma nas tuas mãos, Deus, que o Senhor possa surpreender cada uma dessas vidas, que o Senhor possa surpreender cada uma, que aquilo que elas estão almejando, que o Senhor possa fazer antes do tempo que elas estão, meu Pai, às vezes esperando, meu Pai, que o Senhor as surpreendas nesses dias, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa abrir portas, janelas no céu, para que aquilo que eles precisam possa ser concedido. Toma, meu Pai, em especial, como nós falamos hoje da família. Toma as famílias, meu Pai, nas tuas mãos. Às vezes nós temos maridos brigados com as esposas, esposas brigadas com os maridos. Meu Pai, entra nos matrimônios agora, nos casamentos, Deus. Haja restauração. Jogamos por terra todo espírito de divórcio, de briga, de violência, de contenda. Que em nome de Jesus o Senhor possa derramar da tua graça, da tua bênção sobre os casamentos, meu Pai. Que eles tenham longas durações, meu Pai. Que, como nós sempre falamos nos matrimônios, que só a morte os separe. E que a tua graça, a tua bênção, o teu poder esteja, permaneça e seja ampliado sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. E você que é solteiro, solteira, sua hora vai chegar, hein? Deus vai preparar aí um cônjuge abençoado para a sua vida. Deus abençoe, gente. Estamos aqui todos os dias, aqui no meu Instagram, @RodrigoMatias7. Depois a gente faz o upload do vídeo nas minhas outras redes sociais. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Shalom.